Olá a todos, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da disciplina de cartografia. A aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre fundamentos e uma breve introdução sobre o conceito de geodésia. E também depois entraremos sobre a temática dos exercícios, que é coordenadas geográficas. Então falaremos sobre geodésia, também falaremos um pouquinho sobre datum, que é um elemento que vocês já viram que consta ali na parte inferior das cartas topográficas. Então ali nós temos algumas informações relacionadas a esse conceito de datum. Hoje nós vamos entender do que é que se trata. E depois nós falaremos sobre coordenadas geográficas. Bom, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre geodésia, fundamentos e sobre todo esse conceito agora teórico e científico que vai embasar as próximas aulas da cartografia, é necessário que a gente volte a discutir sobre qual é a forma da Terra. Embora é um conceito que hoje está bastante polêmico, nós vimos nas aulas, né, no conteúdo de história da cartografia, que existiam já desde ali os primórdios, desde a Grécia Antiga, muitas discussões, sejam essas filosóficas ou científicas, sobre a forma real da Terra. E ali nós vimos também que já houve um experimento com Aristóteles, que ele calculou ali a circunferência da Terra. Então, desde ali a Grécia Antiga, já se tinha essa concepção já científica, pessoal, né? Filosófica com alguns e também científica já com outros grandes pensadores da época a respeito da forma da Terra. Então ali nós já tínhamos todo um conceito científico, especialmente com Erastótenes, que vocês viram um videozinho e eu deixei para vocês ali no ambiente do e-aula. Então ali nós já tínhamos toda uma discussão já científica e uma comprovação científica dessa forma da Terra, né? E também do cálculo da medida da circunferência da Terra. Mas hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre qual é a forma real mesmo da Terra. Então a gente tem essa noção de que é uma forma próxima de uma esfera, né? Mas será que é algo matemático? É uma superfície totalmente irregular, onde eu consigo fazer cálculos matemáticos? Ou será que é uma superfície já que não é tão regular, né? É uma superfície irregular, com altos e baixos, né? Será que é próximo de uma esfera perfeita? Será que é mais achatada? Então, essas são as discussões que nós vamos fazer na aula de hoje. E tudo isso vai embasar, né, toda essa parte de concepção de como a gente vai estar colocando, calculando as coordenadas geográficas. Bom, voltando um pouquinho nesse histórico da forma da Terra, nós vimos então ali, né, que foram com os gregos então que nós tivemos essa concepção antes filosófica e depois científica de que a Terra era próximo de algo curvo, próximo de uma esfera e não mais, né, como uma superfície plana, como era então a concepção que se tinha já nos povos primitivos. E essas primeiras ideias sobre a forma da Terra, então, né, elas vieram ali com os gregos. Primeiro com Tales de Mileto, né, que tinha essa concepção de que a Terra era algo que flutuava num oceano infinito e tinha a forma de um disco, não necessariamente uma esfera. Anaximandos de Mileto também, né, ele colocou, né, que a Terra ela tinha o formato de um cilindro, orientado na direção oeste-oeste, mas foi com Aristóteles, então, pessoal, que nós tivemos essa concepção de que, né, tínhamos algo, né, que fosse próximo de uma esfera. Então aqui ele conseguiu, né, através de alguns argumentos, como por exemplo a visualização do contorno circular da sombra da Terra projetada durante os eclipses lunares, as diferenças de horário na observação do mesmo eclipse entre observadores em dois meridianos diferentes e a observação da variação do aspecto do céu estrelado com a latitude. Então, essas observações do Aristóteles foram observações que fizeram com que o mesmo ele indicasse de que a Terra ela tivesse, né, uma forma esférica.
E aqui então nós tivemos o experimento, né, como eu disse para vocês, de Erastótenes, né, onde então ele calculou, né, qual que seria, né, a circunferência da Terra. Então foi com esse experimento do Erastótenes que então, né, nós tivemos o início da geodésia, tá? Então a geodésia, essa ciência que a gente vai fazer uma brevíssima introdução na aula de hoje, ela teve origem, então, né, com esse cálculo que o Erastótenes fez, né, ou seja, como ele pensou, né, quais foram, né, as indagações que ele realizou e como foi que ele fez esse cálculo utilizando apenas um pedaço de vara e a sombra. E aí ele conseguiu chegar no valor próximo do que nós temos hoje sobre a circunferência da Terra. Bom, então, teve isso em vista, né? Aqui com Erastótenes, então, ele tinha essa concepção de que a Terra ela tinha esse formato esférico perfeito, mas com Newton, né, no final do século XVII, foi que então criada a hipótese de que a Terra, devido ao processo de gravidade e do movimento de rotação, ela seria de um elipsoide, achatado nos polos. Assim, então, ela não seria, pessoal, uma esfera perfeita, algo redondo, perfeito, circular, né? Mas que ela seria um elipsoide, tá? Achatado nos polos. Tendo isso em vista, pessoal, toda essa discussão, né? Hoje, o que nós temos quanto qual é a forma da Terra, né? Dentre muitos conceitos que nós temos na bibliografia, trago para vocês esse, né? Que eu acho que é o que mais representa mesmo a forma real da Terra, né? A Terra hoje, então, é uma forma próxima de uma esfera, com achatamento nas áreas polares e possui superfícies irregulares formada por grandes elevações e depressões. Então, se a gente for olhar aqui, né, esse esquema é basicamente isso. Então, nós temos algo próximo de uma esfera, levemente achatado nos polos, tá? Então, aqui a gente tem um breve achatamento aqui nas regiões polares, devido a esse processo de rotação. E quando a gente olha a superfície, né, real, essa superfície física que nós estamos vivenciando, é uma superfície totalmente irregular, né, onde nós temos áreas mais elevadas e áreas mais deprimidas. Se nós olharmos o nosso relevo hoje, é um relevo assim, né, é uma superfície totalmente irregular. E além de ser irregular por natureza, é uma superfície também que ela está em constante modificação. Então, hoje nós temos modificações tanto realizadas pelas atividades humanas, quanto modificações realizadas pelo próprio processo de morfogênese da superfície dessa Terra, tá? Isso é o que vocês vão ver depois um pouquinho em geomorfologia, tá? Tendo isso em vista, né, trago para vocês o conceito de geodésia, que diz que essa é uma ciência que tem por objetivo determinar a forma e as dimensões da Terra e os parâmetros definidores do campo grafítico. Então aqui, ó, pessoal, determinar a forma e as dimensões da Terra, né? Vocês podem estar me perguntando, professora, mas isso a gente já não tem algo certo calculado? Não, pessoal. Vocês vão ver que com o advento, né, dos equipamentos de medidas, né, com o aumento da precisão, né, desses equipamentos da agrimensura e assim por diante, sempre nós estamos tendo evolução quanto aos valores, né, da forma da Terra, né, os valores do tamanho, né, dessa esfera, né, da Terra. Então não é ainda um valor fechado. Vocês vão ver mais adiante que nós temos ali desde 1800 alguns modelos que se aproximavam desse conceito, ou seja, alguns modelos matemáticos que nos traziam essas distâncias, né, em relação qual é o tamanho da superfície, né, da Terra. Mas a gente não tem ainda nada acertado realmente. A gente sempre acaba utilizando o melhor modelo, né? Mas daqui a alguns anos, com o advento das tecnologias, a gente pode ter o lançamento de um novo modelo que é melhor ainda do que esse que nós estamos usando atualmente. Então, por isso que a geodésia é essa ciência que constantemente está estudando a forma e as dimensões da Terra, tá bom? E além disso, né, ela também avalia essa questão dos parâmetros definidores do campo gravítico, que nós não vamos entrar muito, né, na aula de hoje.
Dentre as principais aplicações que nós temos da geodésia, né, são 3 aplicações. A primeira delas é o que todo mundo usa, tá? Que está relacionado com a parte de posicionamento. Posicionamento nada mais é do que, pessoal, do que eu encontrar, né, a minha posição, né, na superfície terrestre. Ou seja, estou ali com o aparelho de GPS e ele me mostra onde é que eu estou localizado. E esse posicionamento nada mais é do que, né, eu saber qual é o par de coordenadas que eu me encontro, tá? Vocês vão ver na aula de hoje, né, sobre coordenadas geográficas. E sempre quando a gente vai falar sobre a posição de um determinado elemento na superfície da Terra, essa posição ela sempre está relacionada com um par de coordenadas, tá? E a geodésia, então, ela tem como aplicação, né, e a principal que nós vamos estar utilizando na aula de hoje, essa questão do posicionamento, que pode ser relativo ou absoluto. Quando nós falamos de posicionamento absoluto, é esse posicionamento que todos vocês têm nas mãos, né? Então todo mundo tem ali um celular, né? E esse celular, quando vocês entrarem em qualquer aplicativo, né, de localização, como por exemplo o Google Maps ou qualquer outro, né, vocês vão estar ali encontrando o ponto de localização de vocês. E esse ponto, então, né, esse posicionamento, ele é tido como um posicionamento absoluto, né? É um posicionamento onde ele vai estar utilizando toda essa cadeia de satélites que nós temos hoje em órbita na Terra, né? E esses satélites de posicionamento que vão nos auxiliar a encontrar o nosso ponto de localização na superfície terrestre, tá? Então, toda essa tecnologia envolvendo essa questão de posicionamento absoluto através de GPS, né, é também estudado aqui pela geodésia, tá? E também uma outra forma de posicionamento é um posicionamento relativo. É um posicionamento que é aqueles realizados por técnicas mais tradicionais, né, da agrimensura. São esses posicionamentos onde nós fazíamos os processos de triangulação, por exemplo, que nós comentamos um pouquinho na primeira aula com o histórico da cartografia, né, onde nós tivemos alguns territórios, como por exemplo a França, fazendo todo um processo de triangulação do seu território para o levantamento das informações. Então, nada mais é do que eu distribuir vários triângulos sobre a minha superfície, né? E a partir, então, da, da aplicação de conceitos de geometria, eu descobri ângulos e distâncias desses triângulos, ok? Essa forma de posicionamento é uma forma mais clássica, mais tradicional, e essa forma de posicionamento absoluto é uma forma mais moderna. Isso a gente vai ver um pouquinho também na aula de hoje. Além dessa aplicação do posicionamento, que é o mais importante para nós da geodésia, a geodésia também vai estar trabalhando com o campo de gravidade da Terra e com variações temporais na posição e no campo de gravidade. Enfim, aqui então nós vamos adentrar sobre aquilo que mais nos interessa da geodésia. Nós já vimos que a forma da Terra é uma forma esférica, próximo de um elipse, né? Levemente achatada nos polos e totalmente irregular, ou seja, né? Irregular e dinâmica. Então, para eu conseguir fazer a transformação daquilo que está na superfície curva para o plano, pessoal, nós teremos que estar utilizando algumas superfícies de referência. Aqui eu dou a vocês aquele mesmo exemplo, né, de quando a gente descasca uma laranja, uma mexerica, uma bergamota, para quem está aqui no sul, né, e quando a gente descasca, né, tira as cascas, né, dessa fruta, a gente tenta pegar essa casca e colocar no plano, o que vai acontecer? Essa casca, ela vai ficar, ou ela vai rachar em algumas partes, ou ela vai meio que enrugar em outras partes. Então, esse é o principal desafio, pessoal, que nós temos hoje na cartografia e nas ciências que estudam, né, essa transposição dessas informações da superfície curva para o plano. Qual que é esse desafio? É eu fazer essa transformação daquilo que está nessa superfície esférica, totalmente irregular e dinâmica, para o plano, para o papel. E fazendo essa transformação com deformações controladas, ou seja, que eu consiga saber aonde é que estão essas deformações e o quanto é que se tem de deformações.
Então, esse, pessoal, é o principal problema hoje que nós temos da cartografia. Tendo isso em vista, nós temos que fazer uso de algumas superfícies de referência para que nós possamos fazer essa transposição disso que está no curvo para o plano. Tendo isso em vista, pessoal, hoje nós utilizamos 4 tipos de superfícies, tá? A superfície topográfica, que a gente já viu, ou superfície física, ou superfície real. Nada mais é, pessoal, do que essa superfície que nós estamos vivendo, tá? Então, superfície física, superfície topográfica, superfície real, são alguns nomes que nós temos aí na bibliografia. Nada mais é do que essa superfície entre as massas sólidas ou fluídas e a atmosfera, que contém os continentes e o fundo do mar, é irregular e incapaz de ser representada por uma simples relação matemática, tá? Então, essa superfície nossa aqui, a gente não consegue estar representando ela por uma simples relação matemática. Eu não consigo transpor de uma forma fácil. Por isso que a gente vai utilizar superfícies de referência. E é nessas superfícies, então, que se realizam, né, todas as operações geodésicas. Bom, pessoal, a próxima superfície que nós iremos ver é o plano topográfico. Quando nós falamos de plano topográfico, é uma superfície que é utilizada sempre, pessoal, para algo que está sendo levantado com muito detalhe e referente a áreas muito pequenas, tá? Então, suponhamos que, né, eu queira levantar uma área, né, por exemplo, de 10 hectares, né? Então, é uma área relativamente pequena. Então, por ser uma área relativamente pequena, é uma área que nós podemos estar utilizando o plano topográfico. O plano topográfico nada mais é do que um plano horizontal tangente à superfície terrestre, tá? Então, suponhamos que aqui é a superfície terrestre, tá? Esse seria o que, pessoal? Esse aqui, ó, seria o meu plano topográfico, num ponto que esteja situado dentro da área a ser levantada. Então, um ponto de tangência, tá? Ou seja, esse ponto de contato entre o plano topográfico e a superfície curva da Terra, né? Esse ponto de contato de tangência é um ponto que tem que estar situado dentro da área que eu vou fazer o meu levantamento. Nesse caso aqui, pessoal, quando a gente trabalha com esse tipo de superfície de referência, nós utilizamos realmente, ó, uma superfície onde nós tenhamos, né, um plano cartesiano perfeito, tá? Então aqui, ó, nós temos, ó, um plano cartesiano perfeito. Bem diferente do que quando nós trabalhamos com as coordenadas geográficas ou coordenadas UTM, que nós vamos ver um pouco mais à frente, tá? Então, esse é um tipo de superfície que nós utilizamos para levantamentos de detalhe, tá? E levantamentos de pequenas áreas. Por conta de eu desconsiderar a superfície curva para se fazer esse levantamento, é uma área que é um tipo de levantamento que ele não pode se estender para áreas muito maiores. Então, nós temos aqui algumas limitações na bibliografia, onde áreas com no máximo 50 por 50 quilômetros, né, eu não posso estar utilizando, tá? E alguns outros autores nos trazem ainda a definição de no máximo um limite de 8 quilômetros de raio a partir desse ponto aqui de tangência do meu plano topográfico com a superfície terrestre. Aqui eu trago para vocês o problema que se tem, né, de quando nós trabalhamos com um plano topográfico em áreas muito grandes. Então vejam que depois de todo esse cálculo aqui, o que eu quero mostrar a vocês é que quando eu trabalho com áreas superiores a 50 quilômetros, a partir desse ponto de tangência, 50 quilômetros, tá? Então, seria esse o exemplo aqui que ele está dando. A partir, então, do ponto de tangência, 50 quilômetros, qual é o erro que eu tenho? O erro que nós temos é um erro de 1,4 metros lineares. Então, isso significa o quê? Que ao eu estar fazendo minha medida de distância, por exemplo, aqui, ó, nesses 50 quilômetros, eu vou ter um erro, né, linear aqui de 1,4 metros. Então, para levantamentos, especialmente levantamentos de áreas, né, de territórios, de fazendas, de propriedades particulares, principalmente,
Aqui é um erro, então, que ele não é aceitável, tá? Então, não é aceitável a gente falar, né? A gente fazer um levantamento com um erro de 1,4 metros, tá? Então, por isso que quando se vai fazer o levantamento de outras áreas que sejam maiores do que 50 quilômetros, a partir do ponto de tangência, nós então utilizamos outras superfícies de referência, tá? Então, plano topográfico somente para superfícies, para áreas, né, para levantamentos de pequena extensão. Outra superfície que nós iremos estar falando, e que eu acredito que alguns de vocês já têm ouvido falar durante ali o ensino médio, o ensino fundamental, é o geóide. O geóide nada mais é do que uma outra superfície de referência, né? E é uma superfície que nós utilizamos para se fazer o levantamento das altitudes. Então, a informação que nós temos, por exemplo, que Pelotas está localizado a 10 metros de altitude em relação ao nível médio do mar, então um valor de altitude que ele está sendo levantado em relação a essa superfície teórica, que é o geóide. Alguns chamam o geóide como sendo forma da Terra, né? Mas o geóide nada mais é do que essa linha de prolongamento do nível médio dos mares nos continentes. Então, é como se a gente estivesse fazendo esse prolongamento desse nível médio dos mares, aqui também nas áreas onde nós temos, né, terra, onde nós temos os continentes. E classicamente, né, define-se o geóide como sendo a superfície equipotencial que se aproxima do nível médio do mar, tá? Todo ponto do geóide é perpendicular à linha de prumo, ponto natural de partida dos levantamentos altimétricos. Aqui um exemplo é quando a gente faz construção civil mesmo, que se usa muito a linha de prumo. Então, aquela linha de prumo, ela sempre vai estar indicando o quê? Né? Um ponto perpendicular, né, à linha do geóide, tá? Então, aqui eu tenho a superfície do geóide e aqui eu teria, então, o meu fio de prumo, né? O prolongamento desse fio de prumo aqui, eu teria o quê? Eu teria, então, aqui uma perpendicular a essa superfície teórica que é o geóide, tá bom? Trago para vocês aqui alguns exemplos, né? Aqui a gente tem que o geóide não é uma superfície real, é uma superfície teórica, tá? Por ser uma superfície teórica, é uma superfície que está em constante estudo também, ou seja, a gente tem aí, com o avanço das tecnologias, também o avanço de novos modelos que propõem essas superfícies de referência, né? Que é o geóide. Nesse caso, eu trago para vocês aqui, né, um modelo criado, então, por uma imagem da Grace, né, é uma imagem de um satélite, onde, então, aqui ele mostra, né, esse campo gravitacional da Terra, né, e aqui, então, a gente consegue verificar o quê? Que o geóide também é uma superfície regular, pessoal, não é uma superfície regular, onde eu consigo fazer cálculos matemáticos, né, é uma superfície ainda irregular. Mas essa é uma superfície que o quê? Que me ajuda a avaliar os valores de altitude, tá? Então, todas aquelas informações de altitude que nós temos nas cartas topográficas ou que nós levantamos ali em qualquer levantamento topográfico, são valores que eles estão relacionados ao quê? À superfície do geóide. E aqui eu trago a vocês mais um exemplo, né, de como seria a localização dessas superfícies. Aqui em verde nós temos a superfície terrestre, essa superfície bem irregular, né, próxima de uma esfera. E aqui já em vermelho nós temos a superfície do geóide, também uma superfície irregular. E agora nós vamos estar vendo essa próxima superfície, que é a superfície do elipsoide, que é essa superfície que nós vamos estar utilizando para se fazer os cálculos das coordenadas geográficas. O elipsoide, então, pessoal, para a gente conseguir fazer a transposição disso que está nessa superfície curva para o plano, nós precisamos de uma figura matemática, tá? E essa figura matemática, então, né, ela se chama elipsoide, que é uma figura matemática que imita a forma real da Terra. Quanto ao conceito do elipsoide, né, é um sólido geométrico gerado pela rotação de uma elipse
sobre um dos seus eixos, que é o eixo de revolução, né? É o eixo aqui que vai de norte a sul. Se tal eixo for o menor, tem-se um elipsoide achatado, tá? Então aqui, né, nada mais é do que o formato, né, de uma figura matemática que imita a forma real da Terra, um elipsoide levemente achatado nos polos. Nós temos aqui alguns parâmetros, né? Dentre muitos outros parâmetros, se a gente for entrar nos cálculos geodésicos, aqui são cálculos extensos, essa não é o objetivo da nossa aula, mas o objetivo é o quê? Mostrar para vocês que nós temos alguns parâmetros que definem, né, essas formas geométricas, que é o elipsoide, tá? Esses parâmetros é o semi-eixo maior e o semi-eixo menor. Então, por ser um elipsoide levemente achatado nas regiões polares, nós vamos ter o quê? Uma diferenciação entre esse semi-eixo e esse outro semi-eixo. E vocês vão ver que boa parte dos elipsoides que nós temos aí na história da cartografia propostos, né, eles vão ter uma diferenciação nesses valores aqui de medidas, desses valores do semi-eixo maior e semi-eixo menor. Então, assim, né, nós temos vários elipsoides ao longo da história propostos, tá? E para a gente fazer a confecção ou a proposição de um novo modelo de elipsoide, é necessário que ela tenha algumas condições, tá? E essas condições seriam quais? Que haja uma coincidência do plano equatorial do elipsoide com o plano do equador terrestre, tá? Então aqui eu tenho o plano equatorial e que também ele venha a ter, né, uma coincidência com o plano do equador terrestre, tá? Que haja mínimos desvios em relação ao geóide, ou seja, com relação a essa superfície teórica que é o geóide, que eu também venha a ter mínimos desvios e que ajuste-se o elipsoide tomando seus parâmetros como semi-eixo maior e achatamento como incógnitas, tá? Então, esse é um dos desafios que nós temos para se propor um novo modelo de elipsoide. Tendo isso em vista, pessoal, nós temos hoje vários modelos utilizados no mundo, tá? Como eu disse para vocês, desde ali 1800 nós já temos alguns modelos de elipsoides que alguns eram utilizados apenas em pontos específicos da superfície terrestre. Então vejam que aqui nós tínhamos já modelos utilizados somente na Bélgica, na Índia, na Europa Central, no Chile, né? E quando nós olharmos aqui para os valores de semi-eixo maior e semi-eixo menor, a gente vai ver que tem diferenciações nesses valores, tá? Porque, como eu disse para vocês, esse conhecimento de qual é a forma real da Terra é algo que ainda está em evolução. Então, provavelmente nós vamos ter ainda outros elipsoides aí ao longo da história sendo propostos. E vejam que, né, até meados aí, né, de 1924, né, nós tínhamos apenas alguns que eram utilizados em pontos específicos da superfície terrestre. E depois nós tivemos, então, dois, né, que foram propostos para serem utilizados em nível mundial, que é o elipsoide de Hayford e o elipsoide WGS-84, que é o que nós utilizamos hoje, pessoal. Tá? Então, vocês vão cansar de me ouvir falando sobre WGS-84. Vejam que nós tínhamos uma grande problemática antes, quando não se tinha a proposição de um elipsoide mundial. Por quê? Porque cada localidade utilizava um elipsoide como específico, tá? E quando a gente ia fazer os levantamentos, especialmente nas fronteiras, dava-se alguns erros, tá? Não eram erros grandes, tipo de quilômetros, professora, mas eram erros de metros. E erros de metros, especialmente quando nós falamos de fronteiras, né, são erros que não são aceitáveis, tá bom? Então, por isso que se fez uma proposição, hoje, especialmente aqui já, né, nos dias atuais, da utilização de um elipsoide que seja utilizado a nível mundial. Juntamente com a questão do aprimoramento dos levantamentos por satélite, de posicionamento, GPS,
é que então hoje nós temos a utilização de um elipsoide único, ok? Bom, aqui vou mostrar para vocês um pouquinho, né, da relação entre geóide e elipsoide. Talvez para vocês seja um pouco confuso agora, mas depois lá em topografia a gente retorna novamente com isso, tá? Aqui então nós temos, né, as três superfícies que nós vimos: a superfície física da Terra, o geóide e o elipsoide. Aqui nós não estamos considerando o plano topográfico, porque o plano topográfico, pessoal, ele não se baseia nessa questão da curvatura da Terra, tá? Por serem áreas pequenas, a gente utiliza, né, uma superfície realmente plana, então a gente acaba não considerando, né, essas superfícies teóricas, que são superfícies que nós utilizamos para fazer o desdobramento daquilo que está no curvo para o plano. Aqui, pessoal, então, considerando essas três superfícies físicas, geóide e elipsoide, nós teremos o quê? Nós teremos a vertical do lugar, tá? E a curva, né, a linha que se chama normal ao elipsoide. Essa vertical, essa linha vertical, sempre vai ser aquela linha, né, do perpendicular ao geóide, que é aquela onde, se eu colocar um fio de prumo, ela vai estar me dando essa vertical, tá? E vejam que aqui, então, ela fica perpendicular ao geóide. E quando eu pego uma outra linha, que ela também esteja perpendicular ao elipsoide, que nós chamamos de normal ao elipsoide, geralmente nós vamos ter uma variação aqui, ó, de angulação entre essas duas linhas, tá? E isso, então, é chamado de desviada vertical. E que, né, ela pode ter aqui, né, uma variação menor do que 3 graus, raramente maior do que 3 graus, tá? O que eu quero mostrar para vocês, né, seria o quê? É que quando a gente faz o levantamento com o GPS, pessoal, especialmente quando a gente pega ali os valores de altitude com o GPS de navegação, nós estamos pegando esse valor de altitude em relação a normal ao elipsoide, ou seja, não estou levando em consideração a superfície teórica do geóide, mas sim a superfície teórica do elipsoide, tá? Então, quando a gente pega essa altitude, nós estamos considerando, tá, a altitude geométrica, tá? Mas o correto, pessoal, é nós estarmos adquirindo os valores de altitude ortométrica, que é essa altitude que ela está se baseando a vertical do lugar e não a normal ao elipsoide. Então, quando vocês fizerem o levantamento ali com o GPS, necessariamente, né, se for o objetivo do trabalho de vocês algo de maior precisão, que vocês façam a conversão da altitude geométrica para a altitude ortométrica, que é a correta, tá? A altitude que considera o quê? A vertical do lugar, tá bom? Bom, professora, como que a gente faz essa variação, né? Temos hoje vários estudos que nos dão, né, alguns modelos dessa diferença entre altitude geométrica e altitude ortométrica. E essa diferenciação, ela se chama ondulação geoidal, tá? Então, essa ondulação geoidal, né, é o que vocês vão estar utilizando, né, para fazer esse cálculo dessa mudança da altitude geométrica para a altitude ortométrica. Bom, tendo tudo isso em vista, todas essas superfícies de referência, geóide, que a gente considera os valores de altitude, a superfície real física, que não é matemática e é irregular. Nós temos também, então, né, os vários elipsoides aí estudados ao longo da história da cartografia. E aí a gente vai ter as formas de calcular as coordenadas. E nesse primeiro momento, as coordenadas geográficas, que são as latitudes e longitudes que nós vamos ver na aula de hoje, elas estão relacionadas ao quê? As coordenadas, né, projetadas sobre a superfície do elipsoide, tá? Então, quando a gente fala de coordenadas geográficas, nada mais é do que essas coordenadas que nós projetamos sobre esse elipsoide que nós iremos estar utilizando. Bom,
Além disso, pessoal, além desse conceito de coordenadas geográficas que nós vamos ver um pouquinho mais à frente, outro ponto bastante importante é o conceito de datum, tá? Quando nós falamos de datum, nada mais é do que um termo utilizado para designar o ponto de origem de uma rede geodésica, seja ela planimétrica ou altimétrica. Vejam que aqui, pessoal, para a gente conseguir fazer o amarramento, podemos dizer assim, da contagem dessas coordenadas sobre essa superfície irregular que nós estamos vivendo para essa outra superfície teórica, que é o elipsoide, é necessário, pessoal, nós temos alguns pontos de origem e esses pontos de origem que façam essa amarração, tá? De como eu vou estar colocando essas superfície, essas coordenadas sobre essa superfície teórica. E esse local, esse ponto de origem, ele é chamado de datum, que pode ser datum planimétrico, para se calcular valores de coordenadas latitude e longitude, e que por isso vão estar sendo relacionadas ao elipsoide. E também nós temos o datum altimétrico, que é esse datum que vai estar me dando valores de altitude e que ele está relacionado à superfície geodésica, tá? Quanto ao datum planimétrico, que é o que mais vai nos interessar, tá? Ele então é utilizado, né, para se fazer todos os levantamentos horizontais. Então, quando nós falamos de levantamentos horizontais, é par de coordenadas, latitude e longitude, ou as coordenadas UTM, que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? Então, aqui vai estar relacionado apenas o quê? Aos elementos horizontais. Então, não vai estar relacionado a valores de altitude em relação ao nível médio do mar. Quando nós falamos de datum planimétrico, nós temos dois tipos. Nós temos os datums topocêntricos locais, que são os tipos de datums mais clássicos, mais antigos, mais tradicionais, onde, se vocês olharem ali as cartas topográficas que nós estamos trabalhando, todas elas estão relacionadas ao datum Córrego Alegre. O que seria esse datum Córrego Alegre? Seria um datum, né, topocêntrico local, onde a origem da contagem dessas coordenadas, né, dessa rede geodésica, ela se dá num ponto materializado na superfície terrestre e que no caso do Córrego Alegre é um ponto localizado lá em Minas Gerais, onde nesse ponto tem todo um marco, né, de medidas, um marco ali físico materializado, onde ali eu tenho ali as coordenadas super precisas, e a partir dali então foi feito todo esse amarramento de todas as demais coordenadas sobre a superfície, especialmente aqui do Brasil, porque Córrego Alegre é um datum, né, utilizado aqui no Brasil, ok? Então, quando a gente fala de datum planimétrico topocêntrico local, é um datum materializado na superfície da Terra. E para a proposição desse datum, além dele ser materializado na superfície da Terra, ou seja, eu estou vendo ele ali na superfície da Terra, a localização desse ponto, ela tem que ser no local onde ocorra a coincidência entre as superfícies do geóide e do elipsoide. Então vejam que aqui eu tenho uma coincidência do geóide, do elipsoide e também uma coincidência da superfície topográfica. Isso faz então com que esse ponto aqui, pessoal, seja um ponto de grande precisão, né, nessas minhas coordenadas. A partir do momento que eu me afasto desse ponto materializado, eu começo a ter o quê? Um aumento dos meus erros, tá? Isso, então, foi um dos pontos que fizeram com que hoje nós tenhamos, né, em vigência, a ocorrência dos datums geocêntricos ou globais, tá? Onde, pessoal, né, esses datums geocêntricos globais, ele não considera mais a origem, né, da contagem dessas coordenadas como sendo um ponto localizado, né, na superfície terrestre materializado, mas ele considera como sendo algo no centro de massa da Terra, ou seja, é um modelo, tá? É também um modelo teórico. No caso dos datums geocêntricos globais, eles usam o elipsoide geocêntrico equipotencial e é uma superfície onde o potencial gravífico é o mesmo em qualquer ponto, tá? Então também, né, aqui nesse caso, é um modelo
bem teórico, né? É realizado, né, por um cálculo computacional, esse centro de massa da Terra. E esse tipo de datum geocêntrico global é aquele que é utilizado atualmente pelos levantamentos por posicionamento, tá? Ou seja, os levantamentos com GPS e esses daí, então, eles são realizados utilizando, então, os datums globais, ok? Aqui trago para vocês um exemplo, né, do que seria um datum global, um datum local, né, e o geoide, tá? Então, aqui nós temos o geoide em azul, e aqui, ao se utilizar um datum local, pessoal, ó, datum local, os datums mais antigos, clássicos, nós podemos verificar que há coincidência, ó, por exemplo, ó, do meu datum local em alguns pontos, tá? Então, esses pontos onde há coincidência dessas três superfícies são pontos de elevada precisão do meu levantamento, tá? Porém, quando a gente observa, pessoal, em outras localidades da superfície terrestre, ó, vejam que aqui, ó, eu começo a ter o quê, ó? Eu não tenho, né, essa coincidência. Aqui, então, o meu erro, ele passa a ser um erro muito grande, tá bom? Então, isso fez com que, pessoal, com que tivesse a necessidade de se propor um datum que fosse utilizado mundialmente e que, assim, essas deformações, esses erros, eles fossem melhor distribuídos, ou seja, onde todo mundo pudesse utilizar o mesmo datum, onde eu não teria problema nas fronteiras e onde esse erro ele pudesse ser meio que igual em todo mundo, tá? Então, por isso que hoje nós não utilizamos mais os datums locais, e sim, nos novos levantamentos, nós utilizamos os datums globais, porque assim a gente utiliza um único datum para o mundo todo, ou seja, nós uniformizamos todos os levantamentos em termos mundiais, e assim nós temos esses erros também, meio que também uniformizados, tá bom? Então, hoje, né, a gente pode pegar, sim, dados que possuem levantamentos em dados locais, como, por exemplo, as cartas topográficas que nós trabalhamos, elas todas estão utilizando o datums antigos, clássicos, como, por exemplo, as cartas que nós utilizamos em Córrego Alegre, mas quando a gente for fazer um novo mapeamento, a partir dessas informações, é necessário que se faça a transposição desses datums locais, clássicos, para os datums globais. E isso é facilmente realizado dentro de um sistema de informação geográfica, tá? Isso vocês vão ver depois nas disciplinas de geoprocessamento. Se fosse para a gente fazer esse cálculo aqui também, manualmente, é possível se fazer, tá? Mas não é o objetivo da nossa aula de hoje. Isso daqui daria, então, várias e várias folhas de almaço só para a gente fazer essa transposição desses pares de coordenadas de um datum para outro. Temos também os datums altimétricos, né? Nada mais é do que essa superfície geoidal adotada na determinação das altitudes da rede geodésica vertical. E é uma equipotencial do campo de gravidade que praticamente coincide com o nível médio dos mares, definido a partir dos registros fornecidos pelos marégrafos. Então, aqui, pessoal, nós temos, né, como eu comentei com vocês, a superfície do geóide também é uma superfície que está em constante, não digo modificação, mas em constante atualização, porque hoje nós temos novas tecnologias e com o avanço das tecnologias, os modelos eles são aperfeiçoados. Então, nesse mesmo conceito, né, o geóide ainda é um modelo também que está sendo aperfeiçoado. E aqui nós temos várias redes, vários pontos de amarramento, né, dessa superfície do geóide, né, e são esses pontos em vermelhos aqui que nos dão valores de altitude, tá? Então, hoje nós temos essa rede altimétrica brasileira que nos dá um apoio de quando a gente vai fazer um levantamento, né, especialmente um levantamento altimétrico, tá bom? Bom, então tendo isso em vista, pessoal, então nós falamos basicamente dos datums planimétricos e bem brevemente dos datums altimétricos, mas para a gente concluir o quê? Que os datums eles podem ser modernos ou podem ser clássicos. Os datums clássicos são aqueles que utilizam, né, são aqueles topocêntricos locais que utilizavam aquelas técnicas de triangulação e poligonação, né, e onde nós tínhamos
sistemas de referência horizontal e vertical, tá? Ou seja, eu tinha que fazer o levantamento apenas dos pares de coordenadas e eu também tinha que fazer o levantamento apenas dos valores de altitudes, considerando o geóide. Então, eu tinha ali 2 tipos de levantamentos. Hoje já nós temos os sistemas chamados modernos, que são aqueles que são geocêntricos, que utilizam, né, como ponto de origem da contagem das coordenadas, um ponto, né, calculado computacionalmente no centro de massa da Terra. Mas aqui, pessoal, quando a gente vai coletar um ponto com esses equipamentos, a gente já consegue ter informações de latitude e de coordenadas geográficas ou coordenadas UTM e valores de altitude também. Então, eu consigo ter coordenadas tridimensionais, como por exemplo x, y e z. Isso aí depois vai ficar um pouco mais claro a vocês. Ou seja, valores aqui, por exemplo, de latitude, valores de longitude e valores de altitude, tá? Então, aqui eu já consigo ter essas 3 variáveis. E aqui, então, as medidas estão relacionadas a um sistema cartesiano tridimensional com origem no geocentro. Trago para vocês aqui alguns exemplos, né, de quais são os sistemas de referência geodésicos adotados no Brasil. Temos o Córrego Alegre, que vocês viram nas cartas topográficas. Temos também depois o surgimento do SAD 69, que ainda era um datum clássico, né, um datum local, topocêntrico. E hoje nós temos o Sirgas 2000, que hoje, quando a gente vai fazer qualquer tipo de mapeamento aqui no Brasil ou nas Américas, nós utilizamos esse datum, Sirgas 2000, que é um datum global, geocêntrico, um datum moderno. Vejam que aqui, ó, a gente tem poucas distorções ao longo de todo o globo, tá? Quando a gente faz a comparação do geóide com o elipsoide. E aqui, então, né, no caso do datum local, nós temos, né, uma precisão muito grande, um determinado ponto da superfície, mas nas outras localidades nós temos um distanciamento muito grande dessas 2 superfícies, o que causa um erro muito grande nos levantamentos. Aqui, quando a gente fala de Sirgas 2000, nós temos então toda essa rede, né, de estações de monitoramento, né, ao longo de toda a América do Sul, parte da América do Norte e América Central, onde então, quando a gente faz esse levantamento, né, com esses pares de coordenadas, a gente consegue também estar fazendo amarramento do nosso levantamento com essas redes aqui, né, de referência. Uma outra questão também que a gente pode estar se perguntando é que nós temos um outro datum que é bastante importante, que é o datum WGS84, tá? Hoje, quando a gente vai fazer qualquer levantamento com o aparelho de GPS, é padrão vir já configurado nos aparelhos de GPS esse tipo de datum, o WGS84. É possível modificar, é possível alterar para outro tipo de datum, mas o que eu quero mostrar para vocês é o quê? É que hoje a diferença de posicionamento entre o WGS84 e o Sirgas 2000, que é o Sirgas 2000 hoje é o datum oficial do Brasil, é de 1 centímetro, tá? Então isso é uma informação dada pelo IBGE. Isso significa o quê, pessoal? É que se vocês fizerem um levantamento utilizando o GPS configurado na forma padrão com o WGS84, né, vocês não precisam necessariamente fazer a conversão para o Sirgas 2000 se esse 1 centímetro não for importante para o levantamento de vocês, tá bom? Então, caso sim, seja um levantamento de alta precisão, é necessário se fazer a conversão. No caso dos nossos mapeamentos com áreas muito extensas, né, áreas onde a gente acaba utilizando, não utilizando já o plano topográfico, e sim utilizando o elipsoide, o geóide e assim por diante, né, é necessário então, não é necessário a gente fazer essa conversão, tá bom? Então, fica aqui, né, essa questão entre esses 2 tipos de datums. Bom, pessoal, então aqui eu trago para vocês um exemplo do que nós temos como erro no uso de vários datums diferentes. Isso aqui vocês vão cansar de me ouvir falando, né, especialmente na disciplina de geoprocessamento, que a gente sempre tem que tomar cuidado com qual é o datum que eu estou trabalhando. Aqui no livro do Menezes e Fernandes, ele traz um experimento, né, e algo que a gente vê muito comumente
nas aulas de geoprocessamento. Aqui ele fez um levantamento do prédio da Alerj, tá? Então aqui ele fez um levantamento com a posição desse prédio. E isso considerando esse sistema esse datum, o WGS84 ou o Sirgas 2000, já que a gente viu que eles têm diferença de 1 centímetro. E aqui ele encontrou esses pares de latitudes e longitudes, tá? Ou seja, esse posicionamento está correto olhando aqui, né? Considerando que essa figura aqui, pessoal, ela está no WGS84, essa figura de baixo. Quando a gente considera esse mesmo par de coordenadas, né? E a gente acaba considerando outros datums, como por exemplo o SAD 69 e o Córrego Alegre, o que acontece, pessoal? Né? Então, a Alerj, né, o prédio da Alerj, ao invés de estar ocorrendo de forma correta, onde ele deveria ocorrer, quando a gente considera outros datums, a gente tem um erro de posicionamento. Vejam que aqui em Córrego Alegre, né, o prédio da Alerj está aqui, e em SAD 69, o prédio da Alerj está aqui. E aqui ele fez uma demonstração do erro de posicionamento, tá? Então, a diferença entre o WGS84 e o SAD69, ó, ele variou de 50 a 60 metros, tá? Isso para a latitude e para a longitude. E o Córrego Alegre variou, ó, de 30 a 45 metros. Vejam que é uma diferença bastante grande, né? Especialmente quando a gente quer fazer um levantamento de precisão. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Que nunca nós podemos pegar informações de datums diferentes e jogar no mesmo projeto, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, né, a gente tem aqui datums diferentes. Nós temos elementos com SAD 69, com Córrego Alegre, projetados numa imagem de fundo que está em WGS84. Vejam que a gente tem esse erro de posicionamento que é bastante grande, tá? Por isso que, quando a gente for trabalhar com produtos cartográficos, todos os elementos, eles devem estar no mesmo datum. Eu não posso jogar no mesmo projeto, tá? Elementos com datums diferentes. Então, a gente tem que padronizar todos para o mesmo datum para se evitar um erro, né, nessa ordem. Suponhamos, por exemplo, que vocês têm que ir a campo, procurar ali, coletar uma amostra, né, em campo, seja uma amostra de água, uma amostra de solo, ou localizar até mesmo uma residência, né? E vocês têm esse par de coordenadas, latitude e longitude, que foi levantado em WGS84, mas de repente vocês estão trabalhando com SAD 69 e vocês não se atentaram. O erro, pessoal, pode ser, ó, disso daqui, ó, de 60 a 50 metros. Então, é muita coisa. 60 a 50 metros, com certeza vocês não iriam encontrar esse ponto novamente em campo e vocês aí iam ter, né, um insucesso ao fazer essa atividade, tá bom? Bom, pessoal, agora então falaremos sobre os sistemas de coordenadas geográficas. Lembrando que para falar sobre sistema de coordenadas geográficas, nós vamos estar nos remetendo à superfície que se chama o elipsoide, tá? Então, o elipsoide é essa superfície que nós vamos estar relacionando às contagens das coordenadas geográficas. Quando nós falamos então de coordenadas geográficas, é necessário que nós tenhamos em mente alguns conceitos. Círculo máximo, círculo menor e equador da Terra. Quando nós falamos de círculo máximo, nada mais é do que a linha que resulta da intersecção com a superfície terrestre de um plano que contenha o centro da Terra. Então, vejam que aqui eu tenho a intersecção de uma linha, tá? Que está aqui sobre a superfície terrestre. E vejam que essa linha, ela contempla, ou seja, ela está contemplando, ó, o centro, né, da Terra, tá? Então, aqui nós temos que essas linhas são os círculos máximos. Então, todas essas linhas na verticais, todas essas linhas, elas são tidas como círculos máximos. E assim também a linha do Equador, tá? Então, aqui se eu pegar a linha do Equador, é um círculo máximo também, porque ela também é um círculo, né? Uma linha que resulta dessa intersecção, né? E que contém o centro da Terra, tá? Temos também os círculos menores. Então, essas demais linhas horizontais, que são chamadas de paralelos, são círculos menores, ou seja, são linhas que resultam dessa intersecção com a superfície terrestre,
mas que elas não contêm o centro da Terra. Ou seja, se a gente projetar elas ali para o centro, né, para o meio, ali para o núcleo da Terra, ela não vai ter ali no núcleo, né, não vai ter aqui nessa linha o centro da Terra, tá bom? Então, esses são os círculos máximos, círculos menores, e o equador da Terra aqui também é um círculo máximo. Tendo isso em vista, pessoal, nós vamos entrar em dois conceitos, que são os meridianos e os paralelos. Quando nós falamos de meridianos, nada mais são do que círculos máximos, tá? São semicircunferências de círculos máximos, cujas extremidades são os dois polos geográficos da Terra. Então, aqui a gente tem o Polo Norte e o Polo Sul. E aqui é como se eu tivesse realmente, ó, pegando metade de um círculo, né, semicircunferência, tá? Que parte do norte para o sul, e onde então eu tenho, ó, eu contemplo o centro da Terra, tá bom? Então esses são círculos máximos. Todos os meridianos são círculos máximos. É como se eu pegasse então, né, o elipsoide, né, e traçasse ali inúmeros círculos máximos, que todos eles são o meridiano. Temos também os paralelos, que são essas linhas horizontais, sendo que o único círculo máximo, nós vimos ali, é a linha do Equador. Os demais, então, vão ser círculos menores, onde, então, eles não vão ter uma dimensão tão grande quanto a linha do Equador e eles não vão conter o centro, né, da Terra. Aqui, então, quando a gente fala, então, de paralelos, né, nós temos essa divisão central, que é a linha do Equador, e que nesse caso aqui, então, vai valer 0 graus, tá? E daqui, então, do Equador para o norte, nós vamos ter uma variação de 0 a 90 graus. E do Equador para o sul, nós também vamos ter uma variação de mais 90 graus, tá? Então, quando a gente fala, então, de paralelo, sempre são linhas que partem do Equador da Terra, que é o círculo máximo, e que dividem, então, né, a esfera aqui em, né, hemisfério norte e hemisfério sul. Todos eles variando de 0 a 90 para norte e de 0 a 90 para sul. Então, pessoal, tendo isso em vista, se nós traçarmos inúmeras linhas, né, sejam elas meridianos ou paralelos, nós vamos ter que cada ponto localizado na superfície, ele vai estar localizado na intersecção entre um meridiano e um paralelo. Lembrando que meridiano e paralelo são linhas teóricas, não são linhas físicas, né? Mas que são projetadas sobre um elipsoide que eu esteja utilizando como modelo, para eu então conseguir fazer a projeção, né, disso que está na superfície curva para o plano, tá? Então, a intersecção entre o meridiano e o paralelo, ele vai me dar valores de latitude e longitude. E essas são informações que compõem o sistema de coordenadas geográficas, ou seja, o meu posicionamento em algum ponto na superfície terrestre. Quando nós falamos, então, dos paralelos, tá? Aqueles que partem da linha do Equador e que variam de 0 a 90 para norte e para sul, nós estamos nos referindo às latitudes. Quando nós utilizamos os meridianos, que são aqueles semicircunferências de círculos máximos, que partem do norte e do sul, né? Aqui a gente vai estar se referindo às longitudes. Vejam que aqui nesse exemplo, ó, nós temos os meridianos, vários meridianos aqui, e os paralelos, partindo da linha do Equador, que vale 0, indo para norte ou para sul. O conceito de latitude seria o quê? O ângulo da latitude é determinado pelas linhas que vão do Equador, tá? Então, aqui eu tenho a linha do Equador, e do paralelo no qual está o ponto de interesse, tá? Então, aqui eu vou pegar, sei lá, esse ponto de interesse meu aqui, tá? No qual está o ponto de interesse até o ponto onde elas se encontram, que é o centro da Terra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho a linha do Equador, que eu pego como referência, e eu estou localizada nesse determinado ponto aqui da superfície. Então,
essa localização no centro de massa da Terra, dessas duas linhas, a linha do Equador e o ponto onde eu estou, ele vai me dar um valor de angulação aqui. E é esse valor de angulação que vai ser o meu valor de latitude. E que nesse caso, pessoal, pode estar variando de 0 até 90 graus se eu estiver aqui bem no extremo do Polo Norte, tá? E aqui então eu teria um ângulo normal de 90 graus. As latitudes, pessoal, elas vão estar dividindo o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, como a gente já viu antes. E aqui eu trago para vocês mais um exemplo, né? Então aqui nós temos que as latitudes, elas sempre vão partir do Equador, tá? Então sempre vão estar partindo da linha do Equador, que vai valer sempre 0 graus e vai variar de 0 a 90 para norte e de 0 a 90 para sul, sendo que, tá? De 0 a 90 norte, a gente sempre vai estar associando o valor positivo. E de 0 a 90 sul, a gente sempre vai estar associando o valor negativo ou a palavra sul, tá? Então, isso vai ser as formas a gente estar diferenciando, né, uma coordenada de latitude que esteja no norte ou no sul. Longitude é o ângulo da longitude, né, formado pelas linhas que vão do meridiano principal. Nesse caso aqui, pessoal, meridiano principal é o meridiano de Greenwich. É o meridiano localizado ali na Inglaterra. E ele foi tido como meridiano principal por uma convenção cartográfica que foi realizada. Então, foi uma convenção que foi realizada, né, na Inglaterra e que por isso considerou, né, o meridiano que passava ali naquela localidade como sendo o meridiano principal, tá? Então é apenas uma convenção cartográfica. Então as longitudes elas vão então do meridiano principal e do meridiano no qual está o ponto de interesse até o ponto onde elas se encontram no centro da Terra. Então suponhamos que aqui, ó, eu esteja, né, nessa localidade aqui, ó, próximo ali, né, do continente africano. E aqui, então, o meu valor de longitude, pessoal, vai ser o quê? Vai ser essa minha linha aqui do meridiano de Greenwich, que é o meu meridiano principal, né, a localização dele no centro da Terra. E a minha linha aqui onde eu estou localizada, então a projeção da minha linha também até o centro da Terra. Então, essa angulação aqui, ela vai ser então o meu valor de longitude. E que nesse caso, pessoal, vai valer o quê? Vai valer de 0 a 180 este e de 0 a 180 oeste. Por quê? Porque eu tenho uma esfera inteira aqui, pessoal. Então, uma esfera inteira equivale a 360 graus. Se eu divido em duas partes, ou seja, hemisfério, se eu divido em lado oeste e lado leste, eu vou ter então duas partes de 180 graus. Aqui então fica, pessoal, a esquematização de como se dá então os valores de latitude e longitude. Aqui, como eu disse para vocês, quando a gente fala de latitude, essas latitudes, esses valores, eles podem variar de 0 a 90, tanto para o hemisfério norte como para o hemisfério sul. E a forma da gente estar escrevendo elas é assim, ó. Hemisfério norte, ou eu escrevo 0 graus a 90 graus positivo, ou 0 graus a 90 graus norte, a letra N. Hemisfério sul, 0 graus a menos 90 ou 0 graus a 90 sul, com a letra S. Se vocês não colocarem nenhuma nomenclatura, né, de repente, sei lá, eu vou dar um valor de latitude ali como sendo 34 graus, tá? Se vocês não mencionarem nem norte, nem sul e nem valor negativo, vai subentender-se como sendo uma latitude localizada no hemisfério norte, tá bom, pessoal? Já que aqui, ó, hemisfério norte, nós temos o valor positivo. Então, por isso que é muito importante, quando vocês colocarem os pares de coordenadas, que vocês coloquem, né, corretamente e observem qual que é o hemisfério de ocorrência. Então, por isso que a minha sugestão é que vocês sempre estejam utilizando ou a letra norte, né, a letra N, ou a letra sul, para garantir que vocês não se percam. O mesmo, pessoal, aqui para longitude.
Longitude, então, a gente pode estar utilizando, né? Quando estou para leste de Greenwich, valores positivos, ou a letra E de leste. Ou quando eu estou para oeste de Greenwich, que é o nosso caso aqui no Brasil, nós estamos a oeste de Greenwich, nós vamos estar utilizando o valor negativo ou a letra W, tá? Uma outra observação, aqui nós temos alguns valores, né, algumas simbologias que nos demonstram que é latitude. Então, a letra Φ, né, do alfabeto grego, assim como a letra lambda, né, são letras que simbolizam, então, latitude e longitude. E aqui um exemplo, né, de localização, né? Aqui, então, suponhamos que aqui nós temos, né, a linha do Equador, 0 graus, e aqui o meridiano de Greenwich, tá? É onde, então, eu tenho o início, né, da contagem das longitudes. Suponhamos que aqui, então, nós tenhamos, né, variação de 10 em 10, né, dessas minhas linhas aqui de paralelos. E aqui, das linhas, então, dos meridianos, nós temos uma variação de 15 em 15, tá? Então, ao se encontrar, né, esse determinado elemento aqui, né, esse ponto que está localizado aqui na América do Sul, nós temos que o quê? Que, partindo aqui da linha do Equador, nós temos 10, 20, 30 graus de latitude. E partindo, então, aqui do meridiano de Greenwich, nós temos 15, 30, 45 e 60 graus de longitude oeste, tá? Então, aqui apenas para ilustrar para vocês como que seria, né, essa distribuição. Suponhamos, por exemplo, que eu queria saber, né, qual que é, né, esse ponto aqui, qual que é esse ponto de coordenada. A mesma coisa. Partindo aqui da linha do Equador, eu tenho 10, 20. Então, aqui eu tenho que esse ponto está na latitude de 20 graus, norte. E em termos de longitude, ela está o quê? A 15, 30. Então, está a 30 graus de longitude oeste, tá? Então, essas seriam as formas da gente estar, né, colocando, inserindo esses pares de coordenadas, né, e a forma da gente estar organizando esses posicionamentos. Trago para vocês agora formas de se encontrar ou marcar coordenadas. Aqui, pessoal, é um exercício que nós vamos estar fazendo em aula, tá? Onde a gente vai estar encontrando e marcando pares de coordenadas considerando as cartas topográficas. E aqui uma questão que fica: quanto menor a escala, né, as generalizações, os valores serão menos precisos. Ou seja, se eu estiver trabalhando com uma carta na escala de 1 para 10 mil, tá? Estou com a minha carta em mãos, na escala de 1 para 10 mil. Vejam que essa é uma escala grande, de grande detalhe. Quando eu comparo essa mesma carta, mas na escala de 1 para 100 mil, o que nós vamos ter? Né? De repente, eu quero ali que vocês me deem o ponto de localização de Pelotas. Né? Na escala de 1 para 10 mil, eu vou ter valores muito mais precisos, tanto dessa coordenada também que eu vou estar encontrando, quanto dos detalhes. Já na escala de 1 para 100 mil, se eu encontrar esse mesmo par de coordenadas, né, pegar a carta e tentar localizar ali, eu vou ter valores menos precisos. Por quê? Porque aqui eu tive uma quantidade muito grande de reduções, né, e onde tanto os detalhes quanto a própria precisão, né, das informações ali cartográficas, elas serão menores, tá? Então, é muito importante que vocês gravem isso, que em escalas grandes, eu vou ter mais precisão nessas coordenadas. E em escalas menores, eu vou ter menos precisão. Bom, aqui eu trago para vocês um roteirinho também de como fazer o cálculo, pessoal, dessas coordenadas geográficas. Então, o primeiro passo é vocês identificarem os limites das quadrículas em que se localiza o lugar. O próximo passo, né, é escolher calcular latitude ou longitude. No nosso caso aqui, vamos calcular as latitudes. Mede-se junto ao ponto a distância total entre os dois paralelos. Mede-se a distância entre o ponto e o paralelo de menor valor. Aplica-se a regra de 3. O resultado denotará quantos graus o ponto está afastado do paralelo base.
E a longitude a gente faz o mesmo. No próximo slide eu vou mostrar para vocês como isso é feito de forma detalhada. Aqui então, pessoal, foi dado, né, essa quadrícula. Suponhamos que eu quero que vocês calculem qual que é a latitude do ponto A, sendo que na minha carta eu tenho como valores de latitudes, ó, 10 graus e 20 graus, tá? Então, qual que é o valor da latitude do ponto A? Vejam que, por estar nesse espaço que varia entre 10 e 20 graus, a minha latitude ela vai ter um valor entre 10 e 20 graus. Nunca ela vai ser um valor de 1 grau, 2 graus, 70 graus, assim por diante, tá? Então, olhem bem, né, o limite da quadrícula para vocês terem essa noção clara de qual que é o valor de coordenada. Próximo passo é vocês calcularem a distância entre esses dois paralelos. Então, eu tenho o paralelo 10 e o paralelo 20. Qual que é a distância dada aqui na régua? Tá? Vejam que aqui, né, eu estou tendo uma distância próxima de 6,6 milímetros, tá? De 6,6 centímetros, desculpa. Próximo passo é nós calcularmos também a distância entre o ponto A e o menor paralelo. O meu menor paralelo, pessoal, é o valor de 10 graus, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou medir também a distância que eu tenho entre o meu paralelo 10 e o meu ponto A, tá? Que no meu caso aqui, né, vai estar dando um valor de, vamos ver aqui no próximo slide, de 43 milímetros, tá? Ops, de 23 milímetros, tá? Então, aqui nós estamos tendo um valor de 23 milímetros, que equivale ao quê? Né? A essa distância de 10 até o meu ponto A. E um valor total aqui entre o valor de 10 e o valor de 20, que equivale a 66 milímetros. Aqui, pessoal, foi tudo realizado o cálculo com milímetros. Vocês também podem estar fazendo o cálculo considerando centímetros, não há problema algum. Nós resolvemos, então, essa problemática com regra de 3, tá? Se 66 milímetros, que é tudo isso daqui, pessoal, ó, isso aqui tudo é 66 milímetros. Se 66 milímetros equivalem a uma variação de 10 graus, por que 10 graus? Porque aqui eu tenho 10 graus de latitude e aqui eu tenho 20, tá? Então, eu tô tendo uma variação aqui, ó, de 10 graus. Então, se 66 milímetros equivalem a 10 graus, 23, que é a menor distância que nós temos entre o ponto A e a minha latitude menor, são 23 milímetros. Eu coloquei a régua aqui. Equivale a x. Fazendo a regra de 3, nós chegaremos no valor de 3 graus. Isso significa o quê, pessoal? Que, né, o meu ponto A está localizado na latitude de 13 graus, tá? Professora, por que não é 3? Porque não tem como estar na latitude de 3 graus se, né, ele está na quadrícula que está variando de 10 a 20, tá? Então, entre 10 e o A, eu tenho valores, né, 11, 12, e aqui a gente descobriu que equivale, né, a 13 graus de latitude, tá? O mesmo nós vamos fazer para descobrir a longitude desse mesmo ponto, tá? Então, aqui, longitude, vou estar utilizando, ó, os valores de longitude, que estão relacionadas aos meridianos, tá? Aqui eu também percebi que eu tenho uma variação de 10, tá? Se vocês olharem aqui, ó, 60 a 70, nós temos variação de 10 graus de longitude. E o mesmo, se eu colocar a régua aqui e medir, aqui também está dando quanto? 65 milímetros, tá? Se 65 milímetros equivalem a uma variação de 10 graus, do meu menor valor de longitude, que nesse caso é 60, até o meu ponto A, ou seja, essa distância aqui na régua, eu tenho quanto? Eu tenho 30, tá? Aqui, então, 30 milímetros equivale a uma variação de quantos graus? Fazendo as contas aqui, chegamos no valor de 4, tá?
Isso significa, pessoal, que o meu ponto A está na longitude de 60 mais 4 graus, ou seja, de 64 graus, tá bom? Então, aqui a gente já descobriu que o meu ponto A está, então, na latitude de 13 graus e na longitude de 64 graus. Professora, e se eu quiser calcular os valores de graus, minutos e segundos? É possível? Sim, e devem, tá? Vocês vão ver que desses cálculos aqui, ó, quando vocês fizerem essas contas aqui, vai sobrar um resto, tá? E a gente vai descobrir agora como tá fazendo esse cálculo. Suponhamos esse mesmo exemplo anterior, onde, né, eu fiz o cálculo ali das longitudes. Então, fiz ali, cheguei nesse valor de 4, tá? Isso significa que esse valor inteiro, o 4, ele é relacionado ao quê? Aos minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que deu na minha calculadora e vou tirar esse número inteiro, já que eu sei que, né, aquela diferença foi de 4 graus. E o que sobrar, pessoal, ó, sobrou 0,6154. Eu vou multiplicar por 60. Ao multiplicar por 60, o meu primeiro valor inteiro que eu tiver aqui são os valores de minutos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu já vou acrescentar esse valor aqui. Por quê? Porque o meu objeto ali ele está localizado, né, nessa coordenada de 64 graus, 36 minutos, tá? 36 minutos aqui. E vejam que aqui sobrou mais um tanto ainda, pessoal, ó. E eu ainda posso estar fazendo a aquisição dos valores em segundos. Então, o que eu faço? Eu subtraio o valor inteiro e o que sobrar eu multiplico por 60. Ao multiplicar por 60, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse valor de 55 segundos. Então, aqui é só a gente pegar e colocar os 55 segundos, ok? Ah, professora, sobrou mais um resto. Aqui a gente pode desconsiderar, tá? Porque eu já tenho os valores todos em graus, minutos e segundos. Essa informação aqui, para mim, a gente pode estar desconsiderando. Aqui, então, pessoal, segue mais um exercício de fixação. Vejam que aqui ele está me perguntando qual que é a localização geográfica da localidade de Timbé do Sul. Primeira coisa que nós temos que fazer, encontrar o ponto que nós queremos. Então, o ponto que nós queremos está aqui, Timbé do Sul. Próximo passo é eu encontrar quais que são os limites das latitudes e longitudes dessa quadrícula. Quando nós falamos quadrícula, pessoal, nada mais é do que esse limite aqui, ó, tá? Esse limite dado pelos paralelos e pelos meridianos aqui, né, da minha carta. No caso aqui, pessoal, vamos começar pelas latitudes. Vejam que aqui eu tenho uma latitude, ó, variando de 29 graus, né, e 28 e 30. Então, aqui eu tenho uma variação de 30 minutos, tá? 30 minutos, nesse caso, equivale a quanto? A 111 milímetros, onde aqui eu já fiz essa medição com a régua aqui, tá? 111 milímetros. O mesmo, pessoal, nós teremos aqui que observar aqui quanto às longitudes. Quanto às longitudes, nós temos uma variação também de 30 segundos. Vejam que, ó, de 49,30 para 50, eu também tenho 30 minutos variando aqui. E quanto à distância na régua, eu tenho que a variação, né, em termos de longitude, é de 99 milímetros. Pegando então o meu ponto aqui, Timbé do Sul, em relação à latitude menor, que é 28,30, tá? Vou fazer a medição aqui, pessoal, com a régua. Fiz ali, obtive valor como sendo de 73 milímetros, tá? Então, muito brevemente, como que nós faríamos aqui? 30 minutos, que equivalem a 111 milímetros, e 73 milímetros, tá? Equivalem a quanto? A x, tá? Fazendo os cálculos, então, a gente iria chegar no resultado.
O mesmo, pessoal, a gente pode fazer aqui para as longitudes. Tá? Também vi ali, ó, que varia 30 minutos, que equivalem a 99 milímetros. E ali com a régua, né, eu descobri que da minha longitude menor até Timbé do Sul, eu tenho 69 milímetros. Então, 69 milímetros, que equivalem a X. E aí vocês fazem os cálculos. Aqui, então, trago para vocês, né, como que seria a resolução, né, daquele mesmo esquema que eu acabei de montar ali atrás. Aqui chegamos, então, né, em alguns valores, ó. Então, valores também quebrados. Vejam que como eu estou trabalhando com variações de minutos, tá, ó, 30 minutos, o meu primeiro número inteiro aqui, ó, 19, vai ser o quê? Vai ser minuto. E o resto que sobrar, eu vou multiplicar por 60 e o próximo número inteiro eu vou fazer o quê? Eu vou obter os valores de segundos. Então, é só eu pegar esse valor de 19 minutos e 43 segundos e somar com o quê, pessoal? Somar com aquele valor de 28 graus e 30, que eram os valores, então, né, que nós tínhamos aqui de latitude, tá? Então, aquele valor menor de latitude, eu vou somar isso daqui que nós alcançamos aqui de 19 e 43, tá bom? Por isso, então, que nós chegamos no valor de latitude de 28, 49, 43. Nesse caso aqui, ele acabou colocando, pessoal, até aquilo que estava após a vírgula. Não é necessário. E o mesmo, então, vocês vão fazer para a longitude. Esse seria, então, o exercício de fixação. Esse tipo de exercício de se encontrar latitudes e longitudes na carta, vocês vão estar realizando na próxima aula presencial, que daí eu vou estar disponibilizando a carta para vocês. É importante que vocês façam alguns exercícios que dá para fazer sem uso de cartas, para que vocês consigam fazer a fixação do conteúdo de coordenadas geográficas. E aqui, pessoal, seguem algumas referências, algumas delas vocês já possuem ali no e-aula. Então, aqui os princípios de cartografia básica do Anderson, cartografia básica do Fitz, geoprocessamento sem complicação, noções básicas de cartografia do IBGE também está ali no e-aula de vocês, assim como também, né, os elementos de cartografia de Timbó também está ali disponível para vocês acessarem.